Ele não era quem eu pensava. A descoberta dentro do cofre surpreendeu a família. Assista até o final e se surpreenda com o segredo. Eu sempre achei que conhecia meu pai. Ele era o tipo de homem que inspirava segurança sem precisar falar muito. Calmaria em pessoa, quase silencioso, mas firme, metódico. Daqueles que arrumam a casa antes de qualquer tempestade, mesmo quando ninguém está olhando. Cresci acreditando que ele era a pessoa mais confiável do mundo, alguém que protegeria a família em qualquer circunstância. Minha mãe, sempre prática e sorridente, parecia complementar perfeitamente essa sensação de estabilidade. E meu irmão mais novo, sempre distraído, corria pelo quintal, alheio a qualquer tensão. Tudo parecia normal, até aquele sábado. Acordei cedo, como de costume, atraída pelo cheiro do café fresco que preenchia a casa. Mas a cozinha estava estranhamente silenciosa. Meu pai não estava lá. Estranho, pensei. Ele nunca perdia o café da manhã. A mesa estava posta, mas o jornal que ele costumava ler ainda estava fechado sobre a cadeira. Minha mãe murmurou algo sobre ter dormido mal e voltou para a cama, mas algo na casa me dizia que aquele dia não seria normal. Segui para o escritório. O som de passos leves me guiou até a porta entreaberta, e lá estava ele, meu pai, curvado sobre algo que eu jamais tinha visto aberto. O velho cofre da família, que ficava trancado há anos. Eu sempre imaginei que ele guardasse apenas documentos antigos, talvez cartas e algumas memórias da família. Nunca imaginei que aquele cofre pudesse conter algo que mudaria para sempre a forma como eu o via. Bom dia, disse ele, tentando soar casual. Estava só organizando algumas coisas. Havia algo na voz dele que me congelou. Um nervosismo quase imperceptível. Meu pai nunca fora evasivo. Aquele sorriso tenso me fez perceber que algo sério estava acontecendo. Durante todo o dia, a tensão só aumentou. Ele aparecia e desaparecia, sempre próximo ao cofre, mudando de assunto sempre que a palavra cofre era mencionada. Minha mãe parecia notar algo, mas desviava o olhar, fingindo normalidade. Meu irmão continuava alheio, correndo pelo quintal, rindo das próprias brincadeiras inocentes. Mas eu sentia que algo estava prestes a acontecer. À noite, enquanto todos estavam distraídos, eu não resisti. Voltei ao escritório. O cofre estava lá, silencioso, como se me provocasse. Peguei a chave que havia visto dias antes, escondida em uma gaveta da escrivaninha. Meu coração batia tão rápido que parecia que todos na casa poderiam ouvir. Cada clique da fechadura parecia ecoar pelo silêncio do escritório. Quando a porta finalmente se abriu, encontrei pilhas de fotos antigas e documentos que eu nunca tinha visto. Mas nada ali parecia imediatamente revelador. Apenas fragmentos de uma vida que parecia familiar e, ao mesmo tempo, estranha. Havia fotos do meu pai com pessoas desconhecidas, cartas endereçadas a nomes que não me diziam nada, anotações com datas e lugares que jamais ouvira. Cada item parecia levantar mais perguntas do que respostas. Nos dias seguintes, tentei decifrar aquele quebra-cabeça. Perguntei casualmente à minha mãe sobre algumas fotos, mas ela desviava o olhar e mudava de assunto rapidamente. Meu pai continuava agindo normalmente, mas havia momentos em que eu sentia que ele me observava, como se soubesse que eu estava me aproximando demais da verdade. A família inteira começou a sentir o peso do segredo. Conversas que antes eram leves agora estavam carregadas de hesitações. Meu irmão mais novo chegou a perguntar se estávamos brigando, e eu apenas balancei a cabeça. Mas ninguém podia negar que algo estava errado. Com o passar dos dias, percebi pequenas incongruências. Bilhetes escondidos, registros que desapareciam misteriosamente, fotos que pareciam ter sido movidas de lugar. Meu pai passava longos períodos no escritório, olhando fixamente para fotografias, anotando algo em cadernos antigos. Ele nunca nos dizia nada, mas a tensão era visível. Até minha mãe parecia carregar um segredo pesado, sempre observando o cofre de canto de olho, como se estivesse preparada para um momento que ainda não chegara. Cada vez que eu tentava conversar com ele, ele sorria, mudava de assunto ou dizia algo evasivo. Algumas coisas não são para serem descobertas ainda. Essas palavras só aumentavam minha determinação. Eu precisava saber.
Algo dentro de mim dizia que aquela era a hora de descobrir a verdade. Não importava quão dolorosa pudesse ser. Em uma noite chuvosa, eu estava sozinha no escritório, revisando as fotos e cartas do cofre. A chuva batia contra as janelas, criando uma trilha sonora perfeita para o suspense que se desenrolava dentro da minha cabeça. Revirei cada documento, tentando entender a lógica, mas parecia que tudo era propositalmente confuso. Alguns bilhetes tinham referências a lugares que eu nunca ouvira, contratos com nomes de empresas desconhecidas, anotações com datas de décadas passadas. Em um momento, ouvi passos no corredor. Meu pai entrou de repente, sem perceber que eu ainda estava lá. Ele parecia ansioso, quase assustado. "Você ainda está mexendo nisso?" perguntou, sua voz carregando uma tensão que eu nunca tinha ouvido antes. Eu hesitei, mas respondi a verdade. "Estou tentando entender." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois suspirou, como se estivesse esperando por aquele momento há anos. "Há coisas que você ainda não está pronta para saber", disse ele. "Mas você descobrirá quando for a hora certa." As semanas seguintes foram de tensão quase insuportável. Cada gesto, cada palavra, parecia carregada de significados ocultos. Minha mãe parecia se dividir entre o desejo de proteger e o medo de que a verdade se revelasse por acidente. Meu irmão, sempre curioso, sentia que algo estava errado, mas não conseguia compreender. Ele apenas observava, perguntando às vezes: "Vocês estão brigando?" E nós apenas balançávamos a cabeça sem palavras. A curiosidade, entretanto, só crescia dentro de mim. Eu passava noites acordada, revendo fotos, cartas, documentos. Tentava encontrar padrões, ligações, pistas que explicassem aquela vida secreta do meu pai. Cada vez que eu achava estar perto da verdade, surgia um detalhe confuso que me deixava ainda mais perdida. Então, finalmente, notei algo que até então havia passado despercebido. Um envelope maior, no fundo do cofre, selado com cera vermelha. Era pesado, mais importante que qualquer outra coisa ali. Respirando fundo, decidi abrir. Dentro havia apenas uma carta e um retrato antigo. O retrato mostrava um homem que se parecia com meu pai, mas não era ele. Havia algo nos traços, no olhar, que era familiar e, ao mesmo tempo, estranho. A carta, escrita à mão, detalhava uma vida inteira de escolhas escondidas, identidades trocadas, alianças secretas e eventos que explicavam todas as pequenas incongruências que eu havia percebido nos últimos meses. No momento em que percebi a verdade, minha mãe entrou no escritório. Seu olhar era de resignação e alívio. Meu irmão, curioso, se aproximou, e eu apenas disse: Ele não é quem a gente pensava." O cofre havia guardado a verdade que mudaria para sempre a percepção que tínhamos do nosso pai, da nossa família, de nós mesmos. Toda a ilusão de segurança e normalidade se desfez naquele instante. Apesar do choque, havia também uma sensação de libertação. Conhecer a verdade dói, mas também permite reconstruir o que realmente importa. Agora, tínhamos a oportunidade de entender a vida de quem pensávamos conhecer e talvez, finalmente, aceitar o que ela realmente era. E o que havia dentro do cofre? Meu pai. Ele não era quem eu pensava. A pessoa que eu chamava de pai havia assumido outra identidade, escondendo uma vida inteira de segredos, escolhas e histórias que jamais imaginaríamos. Um passado secreto que explicava tudo. Ele, na verdade, era meu tio, que assumiu o papel do meu pai, porque meu pai tinha morrido em um acidente quando eu era criança. Se gostou dessa história, curte e compartilhe. E